título que eu coloquei na mensagem é: de quem é a igreja? De quem é a igreja? Eu pergunto a você. Alguém seria capaz de receber de Deus? De quem é a igreja? Quer dizer que esse templo aqui é de igreja, é de Deus? Hã? Muito bem. Não, pastor, a igreja é tua, a igreja do pastor. A igreja do pastor? A igreja também não é do pastor. A igreja então é da congregação. É da congregação. A igreja é de vocês. De vocês, a igreja? Vocês são donos da igreja? Não, né? Mas olha o que a palavra de Deus diz aqui. Porque de Deus somos cooperadores, né? Lavoura de Deus, edifício de Deus, sois vós. Então, a igreja é de Deus, né? E o que? A igreja é um edifício. Então esse prédio aqui, esse edifício aqui é de Deus. Estão certos? Esse edifício somos nós. Nós somos a igreja de Cristo. Amém? Mas Paulo fala uma coisa aqui muito interessante. Ele diz aqui, ó: segundo a graça de Deus que me foi dada, olha lá, segundo a graça de Deus que me foi dada, ele está dizendo que foi um favor imerecido, ele não era digno de nada, não é verdade? Ele não tinha nenhum privilégio, ele não tinha nada, mas Deus o que? Deu esta graça a ele, e diz o que? Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ele lançou o fundamento. Qual é o título da sociedade bíblica? Lá em cima: a responsabilidade dos que ensinam. Então ele está falando aqui que ele lançou o fundamento. E agora eu vou falar um pouquinho com você, não somente como o pastor, mas talvez eu vou falar como o construtor. Como é que a gente faz para fazer um edifício? Todo mundo sabe como é que faz para fazer um edifício? Hã? Prepara o terreno, né? E pega o edifício, joga ali em cima, começa a levantar as paredes no terreno preparadinho, não é isso? Base sólida, gostei de ouvir isso. Mas como é que a gente sabe que a base é sólida? O que você vai? Você vai fazer um edifício, você pega, a primeira coisa que você tem que fazer é o quê? É fazer uma sondagem no terreno para saber se o terreno pode receber aquele peso. Não é isso? E aí quando você faz a sondagem do terreno, você recebe um perfil de amostras do terreno, amostra de terra, né? Todo tipo de solo que tem ali, desde lá de cima até lá embaixo. E vai vendo o tipo de solo que tem ali. Aí primeiro lá vem assim, a turfa. O que é turfa? O cara pegou um terreno cheio de lama, cheio daquela cana do brejo ali, aterrou, jogou uma terra em cima e passou ali um trator, disse: pronto, vou vender esse terreno aqui. Mas quando você vai ver, o terreno embaixo é podre, é turfa. Aí você olhou ali, não é, aqui não serve. Aí você vai descendo, vai descendo. Aí vem um tipo de rocha sedimentada, um tipo de
de areia que não é uma areia muito própria, aí você vê argila, aí vem vários tipos de solo, até que chega um determinado tipo de solo que você vai ver que atende à necessidade da tua carga, né? Às vezes a pessoa vai dizer assim: terreno argila, poxa, mas em argila a gente não, às vezes tem um tipo de argila que dá uma taxa de carga que você pode. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para você? Que não é simplesmente pegar e começar a levantar a parede em cima do terreno. Você tem que buscar uma estrutura sólida, uma coisa como ele falou. Você pode, então tem que furar até chegar na rocha? Não. Você tem que procurar um lugar onde o terreno ofereça um suporte, que te dê garantia, né? Você desceu a sua estaca ali, você fez o seu furo, enfiou a sua estaca ali, a sua estaca chega em um determinado ponto que ela não desce mais, com aquelas batidas que a gente dá, aquela batida que você vê, o bate-estaca bater, chega uma hora que ela para de descer. E ali você chegou num nível, às vezes a 9, às vezes a 10, às vezes a 15, às vezes a 18, 20 metros de profundidade. Ela chega e diz: pronto, aqui não desce mais. Não significa às vezes que encontrou rocha. Às vezes a gente encontra a rocha nem em cima do terreno. E para que não haja dúvida, a norma manda o quê? Que a gente faça vários outros furos, para que a gente, são no mínimo 3 no terreno, pode chegar a 5, 6, 7, às vezes por uma garantia você faz até mais. Você faz outros testes e você vê, não, aqui realmente é rocha, então aqui é uma rocha, mas é uma pedra. Se eu construir aqui em cima dessa pedra, vai afundar com pedra e tudo. Então tudo tem, né, o quê? Um caminho, a necessidade de um estudo. O que Paulo está falando aqui é que ele trouxe, agora que por isso que eu falei isso tudo, senão você vai dizer: mas que besterol, vim aqui para ouvir a palavra de Deus. Não, o que eu quero dizer para você é que tudo depende de um ensinamento. Paulo foi lá e ensinou a eles o fundamento. Paulo ensinou a eles de onde vinha essa certeza, essa solidez, vamos dizer assim, para que pudesse erguer o edifício de Deus. E a palavra de Deus diz que Cristo é a pedra angular. Não é verdade? Então, esta é a pedra angular. É sobre esta pedra que a igreja foi edificada. Não sobre Pedro. Sobre a pedra. Ele diz: tu és Cefas, tu és Cefas, tu é Pedro. Ele Cefas também significa Pedro. Tu és Cefas. Eu sou Cristo. Sobre esta Cristo, pedra será edificada a igreja. E Paulo leva esse ensinamento. Paulo leva para que eles entendessem de que forma a igreja precisava ser edificada sobre Cristo. Ninguém pode edificar a igreja de Cristo sobre qualquer outro tipo de teologia, qualquer outro tipo de história, qualquer outro tipo de falácia. E diz o texto, vou ler de novo o versículo 10: segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Ou seja, como prudente construtor, ele fez vários, eu acredito que ele tenha feito os vários testes, como eu falei para você. Ele passou um tempo com eles, passou um tempo ensinando, passou um tempo testemunhando de Cristo. E outro edifica sobre ele. O que eu quero dizer? Você vai entender um exemplo. Existem empresas especializadas em estacas, né? Estacas mapa, estacas frank, estacas... A opção de estaca, não vou ficar fazendo propaganda. E aí, o que você faz? Ele vem, você liga e diz: olha só, eu tenho aqui um prédio para fazer, aqui está a minha sondagem, o meu terreno deu em penetrar uma
15 metros, meu terreno deu impenetrável, a 15 metros eu quero que vocês venham colocar as estacas. Eles vão calcular para você quantas estacas eles vão precisar, vão lá, vão cravar as estacas e vão embora. E aí sobre aquela estaca você vai levantar o teu edifício. E é isso que Paulo está falando. Ele lançou o fundamento, ele foi lá, cravou a estaca. Ele disse assim, ó, Cristo é o fundamento. Cristo é a rocha onde vocês vão construir. Agora eu vou embora. Eu vou seguir meu caminho, porque eu sou missionário. Eu sou apóstolo. Eu estou aqui para pregar o quê? O meu ministério é apostólico. Eu vou levar a palavra. Eu vou levar a palavra. Ministério apostólico significa o quê? O ministério que os apóstolos pregaram. Então eu vou levar agora por aí afora a palavra apostólica. E aí, os que ficavam, erguiam. E aí diz a palavra de Deus, porém, cada um veja como edifica. E aí, irmãos, aqui está o problema. Esse aqui é que deu toda a confusão na igreja. Esse aqui é que fez com que muita gente caminhasse por um caminho ruim, fazendo a igreja da sua forma. Existem muitas pessoas e eu quero que você entenda muito bem o que eu vou falar aqui. Existem muitas pessoas que acham que a igreja tem que estar o quê? Abarrotada. Que ele só consegue pregar para muita gente. Ele só consegue levar a palavra para um número de 1000 para cima. Se você chegar para ele e disser assim, eu queria que você viesse pregar na minha igreja, ele pergunta assim para você, quantas pessoas tem na sua igreja? Você diz assim, uns 50. Ele não vai vir aqui nunca. Por quê? Porque ele não prega para pouca gente. E isso é uma coisa ruim. Não foi isso que Paulo ensinou. Isso seria uma espécie de idolatria. Isso poderia ser chamado até de uma numerolatria. Por quê? Porque o cara só faz em função dos números. Ele adora números. Ele vai lá para a glória dele, ele vai lá, prega para a palavra dele, mas só prega para muita gente. Mas por outro lado, o que eu quero dizer para você? Que a gente não pode achar natural que 50 pessoas seja bom. Eu não posso me conformar, não pode virar uma numerofobia. Eu não posso ter pavor de ter pouca gente. Eu tenho que me adaptar às poucas pessoas que nós temos, por exemplo. Mas nós não temos que nos conformar. Eu não posso achar natural, eu não posso achar que, não, Deus me colocou lá em Malé para pregar para 50 pessoas. É isso que Deus fez. Nós temos que fazer uma igreja, um edifício de Deus. Nós temos que o quê? Nos preocupar que a obra não é nossa. Deus nos levantou para construir o quê? O edifício. E você não faz edifício com pouca gente. Você não faz edifício com pouca gente. Eu construí 2 prédios ali na freguesia. Eu cheguei a ter 400 pessoas no canteiro de obra. Foi o tempo que eu trabalhava com o maior número de pessoas. Era gente pra caramba. E o que acontece? Você com 400 pessoas, você faz 2 edifícios, como eu fiz, 64 apartamentos, muito rápido. Mas se você ficar com 10 pessoas, você vai levar uma vida. E aquilo vai se arrastar. E aquilo vai virar obra de deboche. Obra de... aquilo lá é obra de igreja, no ano. Aquilo ali há quanto tempo? E a gente acaba envergonhando
O dono da empresa, o dono da construtora, eu trabalhava numa construtora, o dono da construtora. Você como é que se denigra o nome da empresa? Porque aquilo se arrasta. Mas nós estamos levando o quê? A bandeira de Cristo. Então o nome da bandeira de Cristo, o nome de Cristo tem que ser exaltado à medida que a sua bandeira passa. Esse edifício não pode ser construído de uma forma arrastada. Nem tanto, nem tão pouco, nos ensina a palavra de Deus. Então a primeira coisa que eu coloquei é não é que nós vamos viver preocupados com o número de pessoas, mas nós temos que o quê? Nos empenhar para que, se somos construtores, se somos aqueles que vamos pegar na ferramenta para levantar o edifício de Cristo, nós temos que arrebanhar. E se você for sozinho, você não vai fazer nada. Pergunta a você já viu um pedreiro trabalhar sozinho? Ele diz assim: vou levar meu ajudante. Se você for fazer uma obra na sua casa, contrata um pedreiro. O senhor, ele não faz a massa dele, dificilmente. Se fizer, é muito difícil. Ele não faz a massa dele, ele não prepara, mas depois vir chapar na parede, ele bota o tijolo, ele bota o monte do andaime nele. Não, ele precisa de alguém. Nós somos esse povo. Nós somos essas pessoas que precisam trazer alguém conosco para nos ajudar a levantar o edifício de Cristo, de Deus. O amém eu diria que é unânime. Amém? Amém? Então ele diz assim, versículo 11: porém ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Então já se sabe, o fundamento é firme. Não adianta botar outro fundamento, não adianta vir com outra coisinha. Não, mas eu tenho aqui um livrinho que me dá um apoio. Eu tenho a Bíblia, fala de Cristo, mas eu tenho aqui um livrinho de ajuda. Isso não serve. A Bíblia é a palavra única e verdadeira. Né? Segundo um camarada aí que falou uma besteira uma vez, criou uma palavra nova, né, no português, ele disse que era, não sei o que era imexível. Eu diria que a Bíblia é imexível. Ninguém pode mexer na Bíblia, não é verdade? Pode se acrescentar nada. Então a palavra de Deus diz o quê? Que ele é a pedra. Então, nada de fugir disso. Ele é a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra que sustenta, o fundamento. E aí no versículo 12 ele diz: contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, é prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, manifesta se tornará a obra de cada um. Deixa eu destrinchar isso para você. O que Paulo está querendo dizer na execução desta obra, quando ele fala ouro, prata e pedras preciosas? Eu diria a você que quando você lê pedras preciosas, usava-se naquele tempo muito mármore. Salomão usou muito mármore na construção do templo. Então, o que você entende? Ouro, prata e mármore. Depois ele diz feno, palha, né? Ele diz o quê? Madeira, feno e palha. Madeira, feno e palha. Madeira, feno, que é uma madeira mole, né? Uma madeira, um negócio que parece aquela madeira balsa, né? E palha. São coisas que não têm o quê? Sustentação. Então, o que a palavra, o que Paulo está falando aqui para nós? Existem dois tipos de construção. A construção boa, firme, que vai durar, vamos dizer assim, aquela construção sólida, seria a palavra. Aquela construção que se olha e diz assim: nossa, essa construção aqui passa segurança. E aquela construção que você parece que é a casa do 3 porquinhos. Você der um sopro, ela cai. A construção sólida, feita com ouro, prata e mármore, pedras preciosas. A construção fraquinha,
a construção de qualquer maneira, a construção meia boca, madeira, feno e palha. Existe a diferença. De que forma nós estamos fazendo essa obra? De que forma eu me empenho na obra? Porque é muito bom quando a gente faz uma obra, não é? Que a gente vai fazer na casa da gente. O que a gente quer? A gente quer botar o melhor, não é verdade? A gente quer botar o melhor piso, quer botar o melhor. Às vezes, se a gente não tiver até grana para botar, às vezes a gente até se endivida para botar ali, né? Não, compra a prestação, eu boto porque eu gosto, é isso que eu quero. E vai lá e... Agora, quando a gente vai, isso aqui eu vou fazer para vender. Qualquer coisa para vender. Para vender. O cara vai chegar aqui e não vai saber nem o que tem aí por baixo, ele vai olhar. Não pode, para Deus não pode ser assim. Para Deus não é para vender. Para Deus é para construir um edifício para ficar firme. Amém? Para impactar. Quando você chega num lugar carregando a bandeira de Cristo, você impacta onde você chega. Você faz diferença onde você chega. Eu conversava com uma pessoa, ela está aqui presente, ela dizia para mim: pastor, ainda que eu esteja passando por uma luta muito grande, sabe o que está acontecendo lá? É que está acontecendo que as pessoas chegam para mim e me pedem oração. Eu disse: mas é assim que é a coisa. Porque o Senhor te reveste, o Senhor te dá suporte para você suportar o teu deserto que você está atravessando. Significa que você vai chegar lá do outro lado. Mas aqueles que não conhecem a Cristo, não têm esse Deus que você serve, eles estão se arrastando e dizendo: ai meu Deus, hoje ou amanhã nós vamos estar morrendo no meio desse deserto. Ora por mim. Você que constrói o seu edifício com ouro, prata e mármore, pode ter certeza que a tua obra vai fazer a diferença. E aquele que constrói para vender, ele vai ter o resultado, porque ele vai vender daqui a um ano, cada assim. Olha pessoal, meu amigo, obra tem garantia, tá? Obra de reforma tem 3 anos de garantia, obra de construção de estrutura tem 5 anos de garantia. O senhor vai ter que me dar essa garantia aqui, porque senão eu vou para a justiça e vou reclamar do senhor. Mas se a obra fosse feita de ouro, de prata e de mármore, o camarada estava lá feliz. Por quê? Porque você constrói para o rico. Você olha assim: não, tem que fazer bom para o rico, e o pobre eu faço meia boca. E aí as coisas não duram, as coisas não ficam boas. Mas para Jesus não é assim. Porque Jesus é rico. Ele é dono da prata. Aí de nós se fizer porcaria. Não é verdade? Ai de nós, pobre de nós, se fizer de qualquer maneira. Eu coloquei aqui, rapaz, eu não estou seguindo aqui meu texto que eu coloquei, mas agora gente, já passou. Agora ele diz assim, no versículo 13: manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Existem 2 comparações na Bíblia, né? Existe uma lá que fala das obras, das nossas obras. Aqui não são as nossas obras. Eu quero que você entenda isso aqui. Existem 2 separações. Existe um texto, que agora não me lembro qual é o texto, que fala das obras de palha, de feno, né? E de madeira, que queimarão facilmente. Acho que é Apocalipse. Que queimarão facilmente, que serão obras, né, que serão destruídas pelo fogo. Por quê? Porque o dia, com letra maiúscula que está ali, vai ser o dia o quê? O dia da verdade, o dia que nós vamos estar lá no tribunal de Cristo.
O dia que nós vamos nos apresentar na frente dele, esse dia vai chegar, não é? Esse dia vai chegar. E aí, eu vou ter que dizer, como é que eu, não é? Como ministro de Deus, como é que você, como ministro, porque cada um aqui tem seu ministério. Pensa vocês que só eu, a minha dose é um pouco maior, né? A Bíblia já me dá conta disso também. A quem muito se dá, muito lhe será cobrado. Eu vou ser cobrado num nível acima do de vocês, porque Deus me deu uma condição para isso. Deus me deu uma condição de que está aqui em cima falando para você. Então eu vou ser mais cobrado do que você, tenha certeza disso. Agora, todos seremos cobrados. Vai lá, deixa marcado aí onde está, lá em Tessalonicenses, segunda epístola aos Tessalonicenses, olha o que a palavra diz. Segunda aos Tessalonicenses, capítulo 1, no versículo 6, 7, 8, olha o que diz. Diz assim: se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam, e a vós outros, que sois atribulados, alívio juntamente convosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança, e aqui essa palavra vingança eu diria juízo, não é? Para ficar mais fácil de você entender, contra os que não conhecem a Deus, e contra os que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Ou seja, ele diz, em chama de fogo, o Senhor Jesus com os anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança com os que não conhecem a Deus e os que não obedecem. Ou seja, vai haver uma diferença na cobrança dos que não conhecem a Deus e dos que conhecem. Não é verdade? Então, meu irmão, se a minha obra foi feita de madeira, de feno e de palha, o que acontece? Ele fala aqui no versículo 14. Eu vou ler o 13 novamente para você entender. Manifesta se tornará a obra de cada um, pois o dia de Cristo, né, o dia do Senhor, a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Versículo 15: se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como o que através do fogo. O que está falando aqui? Você vai entender perfeitamente. Todos nós seremos julgados. Temos Cristo no coração? Temos. Vamos para o céu. Agora, haverá uma recompensa. A maioria chama de galardão, não é? Haverá uma recompensa, haverá um galardão. Como será o galardão? Não me pergunta, porque eu não sei e acredito que ninguém sabe. Não é falado, não nos foi contado, é mistério. Mistério será desvendado. Desvendado aonde? No céu. Amém? Então significa o quê? Se a tua obra foi de ouro, de prata e de pedra preciosa, diz que você, né, vai ser revelado pelo fogo, né, e manifesta se tornará a obra de cada um, e diz o texto: se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Então esses receberão galardão. Agora, aqueles que fizeram a sua obra, faz essa aí de qualquer maneira, que é para vender,
esses serão até salvos, mas não receberão a recompensa. Paulo está deixando para eles muito claro. Versículo 16: não sabeis que sou santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Versículo 17: se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Eu coloquei aqui: devemos construir com um plano correto. Se alguém destruir o santuário, não é? Ele diz no 16: não sabeis que sois santuários de Deus, que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Se alguém destruir, ou seja, eu preciso saber como eu construo. Como eu construo. Se eu sou o santuário de Deus, eu preciso saber como eu estou construindo isso. Se eu sou o edifício de Deus, eu tenho que saber como eu estou construindo. Se é de pé, de ouro, de pedra, de pomar, ou se eu estou construindo este santuário aqui, com madeira, com feno e com pau. Aí, avaliação nossa. E aí eu coloquei aqui, Paulo está falando um pouco da sabedoria humana. Paulo está falando aqui, e aí eu vou entrar, né, no versículo 18. Diz assim: ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste século, faça-se estulto, ou seja, faça-se tolo, para se tornar sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus. Ou seja, se alguém se acha muito sábio, muito esperto, faça-se tolo, faça-se de burro, porque a sabedoria humana, ela esbarra com a sabedoria de Deus, ela não se cria com a sabedoria de Deus. Eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, que aí eu vou lá no que eu comecei, quando eu falei a respeito da numerolatria e da numerofobia. Todos aqueles que querem usar recursos humanos, todos aqueles que querem usar a sua sabedoria, as suas técnicas, para atrair o povo, eles até vão ver resultado, porque a gente ainda vive nesse mundo. Mas a pergunta é: até que ponto esses recursos do mundo, esses recursos daquela coisa de uma coisa fora do normal, sobrenatural, se ela está sendo válida para Deus? Por que está acontecendo, meu irmão? Eu não fui levantado para julgar, você também não, mas eu creio que você está vendo aí muita gente se dizendo crente, fazendo coisas terríveis, fazendo coisas terríveis, fazendo coisas que envergonham o Evangelho, fazendo coisas que envergonham o nome de Deus, e carregam, bota assim na máscara de face, fé, nome da igreja, camisa, uma cruz, e está fazendo um monte de coisa errada. Sabe por quê? Está edificando a casa em cima de outro fundamento humano. Que é esse o perigo. É esse o perigo. Eu coloquei aqui algumas coisas, né, que o mundo valoriza e que Deus despreza. O mundo valoriza ricas posses. Você chega para uma pessoa, eu estava conversando sexta-feira, com um arquiteto amigo meu, e a gente estava conversando sobre as posses de uma pessoa.
E a gente conversando com aquilo, a gente fica, uau, é bem, caramba, tem isso, tem aquilo, caramba. Mas isso para Deus tem valor nenhum. Outra coisa, hoje as pessoas como é que se diz? Se sentem fortalecidas quando tem uma influência política ao lado delas. Existem igrejas que, não, nós estamos com fulano aí, ele aqui da área, aqui, vamos deixar ele vir aqui, ele vai falar, vamos abrir a igreja para ele vai falar, ele vai mostrar a plataforma dele, a gente dá um apoio. Querido, político não pode subir em plataforma de igreja. Pode. Sabe por quê? Porque eles não falam verdade. Todos eles. Todo mundo sabe que eu gosto muito do Bolsonaro, todo mundo sabe que eu votei no Bolsonaro, não é vergonha nenhuma para mim eu dizer isso. Alguns não gostam dele, mas eu não daria o meu púlpito para o Bolsonaro para eu subir, ainda que eu gosto do Bolsonaro. Por quê? Porque não dá para misturar as coisas. Porque o político hoje fala uma coisa, amanhã ele muda outra. O político hoje diz uma coisa e amanhã ele é. Então eles são o que a Bíblia chama de homens de ânimo dobre. Não podem ser, esses homens, essas pessoas não podem ser reconhecidas como servos de Deus. Que o nosso Deus é sim, sim, não, gostou, não gostou, um abraço. Então, isso é uma coisa. Eles não tinham tesouros. A igreja primitiva, a igreja quando começou, não é? A igreja lá de Pedro, não tinha nenhum rico. Ali era todo mundo, não tinha nenhum intelectual. Era todo mundo. Não tinha nenhum que despontasse em nada. Mas o que acontecia? O que acontecia quando aquele semi-analfabeto subia no morro, no morrinho mais alto, para ficar mais alto que as pessoas, e começava a pregar? Chamado Pedro, pescador. 3.000 se convertiam, 5.000 se convertiam. Sabe por quê? Porque não era pelo que eles tinham no bolso, no banco, não era porque eles tinham guardado, pela quantidade de ouro que eles tinham, mas era pelo Espírito que atuava neles. O Espírito Santo de Deus atuava neles. Nós somos muito impactados por essas coisas, nós somos muito levados por essas coisas. A igreja naquele tempo virou de cabeça para baixo o mundo. O mundo deu uma sacudida no mundo, que todo mundo ficou, meu Deus, quem são esses caras? Temos que acabar com eles, que eles estão fazendo um movimento muito sério, vão arrebentar com a gente. E começaram a perseguir os cristãos. Tem que saber, como ele disse esse texto, devemos construir um plano correto. Qual é o meu plano de construção? Meu plano de construção é o quê? É fazer uma coisa que faça a diferença. Nós precisamos fazer a diferença aqui nessa região. Nós precisamos fazer a diferença no mundo. Não podemos ser vistos como uma coisa qualquer, porque carregamos o nome de Deus conosco. Somos o edifício dele. Você está me entendendo? Diga amém. Eu não posso me conformar de passar de domingo a segunda sem dizer assim, em momento nenhum eu falei de Deus para alguém, eu abri minha boca, eu me coloquei, eu sei lá, fiz uma diferença. Não posso me permitir, gente. Eu tenho que me cobrar disso, eu tenho que, sabe? É de que forma, como eu disse assim, devemos construir com um plano correto. Qual é o meu plano de execução da minha obra, do meu edifício? Estou fazendo com pedra, com mármore, com prata, estou fazendo com madeira, com feno, com palha. A hora do fogo manifesta será a minha obra. Manifesta será a minha obra.
O nosso ministério não pode acabar em cinza. Você não pode passar por esta vida quando você chegar diante do Senhor, que um dia todos nós estaremos diante dele, todo joelho se dobrará diante dele. E quando nos for passar, quando for cobrado de nós, as minhas obras não poderão, o meu edifício não pode ter sido construído com madeira, com feno e com palha. Porque senão o ministério vai virar cinza. Porque o fogo vai comer. O fogo vai fazer ele queimar todinho. Mas ouro, prata e mármore não queimam. Esse será preservado. A gente tem que pensar menos na gente. A gente tem que pensar menos naquilo. A gente tem que pensar que a gente tem que parar de vir para a igreja para pedir. Até quando vamos ser eternos pedintes? Eu não quero ser pedinte a minha vida inteira. Eu preciso muito mais agradecer, eu preciso muito mais louvar o nome de Deus do que pedir. A gente só se aproxima de Deus para pedir, a gente só vem à igreja para pedir, a gente só pensa em Deus quando é para pedir. Não é isso que Deus quer de nós. Deus não se incomoda não, que Deus sabe das nossas limitações, mas Ele quer ser engrandecido, o nome dEle precisa ser engrandecido. E eu termino, devemos construir com motivação. Devemos construir com motivação. Ele diz no versículo 21, eu termino essa palavra, ele diz: portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Tudo é nosso, tudo aqui é meu, é seu, tudo que está aí, ó, é para a gente usar, cara. Não está na mão de ninguém. Bem que tempo, né? Os milicianos querem pegar uma parte para eles, os traficantes querem pegar uma parte para eles, né? Os políticos querem pegar uma parte para eles, mas Deus está falando para tudo que tem nessa terra é de vocês, para uso de vocês. Vai depender da tua fé, de que forma você tem buscado. O que você busca? Se o que você busca é para glorificar o nome de Deus, Ele vai dar na tua mão. Mas se você buscar para glorificar o teu nome, meu querido, eu não sei se você vai conseguir. Versículo 21 eu encerro, porque, portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso. E vós, de Cristo, e Cristo de Deus. Então, meu irmão, eu termino com essa última frase, vamos dizer assim, com essa última proposta. Devemos construir com motivação. Para quê? Para minha glória? Para a glória de homem? Não, para a glória de Deus. Esse edifício aí, ó, tem que ser construído para a glória de Deus. Lembra? Você sozinho não consegue construir nada. Você sozinho vai levar muito tempo. Muito tempo. Muito tempo. Mas quando você recruta um grupo, vamos edificar. Eu pergunto a você, o que te atrai mais? Uma igreja com 3, 4, 5 pessoas ou uma igreja com 1000 pessoas dentro? Você vai entrar por que porta? Seja franco. Eu vou entrar na de 1000. Não é verdade? Porque Deus deve estar fazendo coisas tremendas lá. Pois é. Mas às vezes é tudo recurso humano. Às vezes lá dentro está tudo, aquela ali pequenininha que tem 3, 4, 5, talvez ali o que está acontecendo ali? O evangelho pregado. Mas isso não está atraindo ninguém mais. O que está atraindo as pessoas é o glamour. E isso não agrada a Deus.
Não é isso que Deus quer. O que Deus quer é que você seja um edifício construído com ouro, com prata e com pedra preciosa, com mármore da melhor qualidade. Hoje em dia, uma banca de pia de mármore de boa qualidade está custando R$5.000. Você vai dizer, pois é, mas é quanto custa uma banca de pia hoje de R$5.000? Você quer uma banca de pia de quartzo, é isso que custa, mármore branco quartzo, mármore cinza quartzo, R$5.000. Aí você vai dizer assim, cara, mas para Deus isso não é nada. Se você disser assim para Deus, Senhor, eu quero botar uma banca de pia, de mármore, na minha casa, para que quem vê, eu vou dizer assim, isso aqui foi para a glória de Deus, Deus me deu isso aqui, Deus vai te dar. Mas se for para você botar, para mostrar para A, para B, para C, para D, vai dizer que na tua casa tem uma banca de pia, aí eu confesso a você, vai ficar difícil. Vai ficar difícil. Tudo seja para a glória de Deus. Tudo que eu faço, tudo que eu tenho, tudo que minha esposa faz, tudo que minhas filhas, eu tenho procurado falar isso sempre, tudo que vocês conseguirem é para a glória de Deus. Conversava isso no outro dia com a Thaís. Agradecendo, eu e ela no carro, a gente agradecendo a Deus, porque em meio à pandemia, ela que tinha começado uma empresa, ela começava a caminhar, ela com Beatriz, começando a caminhar, a crise passou, mas o Senhor as manteve de pé. Porque não é para a glória delas, é para a glória de Deus. Amém?